Então, olá, nós estamos aqui no canal do Design Regenerativo. Hoje a gente tem a Ruth Andrade como uma convidada muito querida, pioneira em trazer para o Brasil a regeneração, o paradigma da regeneração com foco em organizações e negócios. Hoje ela está em Londres, desde 2004 ela trabalha na Lush, e ela é responsável na Lush pela área de cuidado com a terra. Ela tem 3 frentes lá, esse lado de cuidado com a terra, o que envolve também desenvolvimento territorial e cuidado com comunidades locais. Uma parte de trazer inovações em governança para dentro da Lush, e uma outra frente, que é a Lush Caridades e as iniciativas de benfeitoria que a organização aporta no mundo. A Ruth ela é formada em física, mestra em meio ambiente e energia, e tem esse estudo, né, essa perspectiva de pensar as organizações como sistemas vivos e o paradigma da regeneração como uma premissa para tudo que ela faz. E ela traz uma coisa que eu gosto muito, né, que é essa relação entre impacto e coerência, que eu espero que a gente fale daqui a pouco sobre isso. Ruth, bem-vinda. Obrigada. A Ruth ela vai estar fazendo a sua apresentação, uma pequena apresentação, mais para trazer a contextualização dos conceitos e de como que ela tem trabalhado na última década. E aí, logo depois da apresentação, a gente vai conversar um pouco. E eu tenho algumas perguntas para a Ruth. E vamos lá, Ruth. Muito grata pelo seu aceite ao convite, por tua presença. Muito obrigada. Olá, pessoal, eu sou a Ruth, como a Flávia já apresentou, e eu estou falando aqui do sul da Inglaterra, onde eu moro, mas sou bem apaixonada pelas florestas do Brasil e muito apaixonada pela terra, assim, tenho bastante essa conexão com o planeta e com Gaia, e gosto sempre de ancorar nesse lugar mesmo de conexão, de entender que somos parte e que também estamos falando como Gaia nesse momento. Eu vou apresentar um pouco do trabalho que eu estou fazendo agora, um pouco assim do histórico também das coisas que eu já fiz na minha vida. Estou sempre mobilizando e articulando. Estava falando com a Flávia antes que eu acho que o meu papel principal é ativista de sistemas, assim, é uma articuladora olhando para os sistemas onde que são os melhores pontos de intervenção para a gente realmente conseguir transformar o que está acontecendo nesse momento bem desafiador. É bem interessante também que eu sinto que eu tenho esse privilégio de estar com tanta energia e alguma experiência num momento tão crucial para a Terra, então eu estou bem focada nesse momento para a transformação, assim, todas as horas que eu tenho disponíveis e dispostas, eu acho importante a gente estar nesse momento bem, com bastante dedicação, mas sem esquecer que somos humanos, que também precisamos de alegria, de contato, de conexão, de amizade, enfim, estudo, de descanso. Então, eu sempre falo, 50% do tempo hedonismo e autocuidado, 50% do tempo ativismo. Então, vou começar a apresentação com isso. E eu trabalho para uma empresa super interessante que já atua no mercado de cosméticos desde 95, e eu, desde 2004, ajudei a montar e a fundar o time de sustentabilidade da empresa, que a gente chama de Cuidados com a Terra, Earth Care. Eu posso mesma cuidar dos slides. E a gente tem, assim, um propósito é difícil traduzir, por isso que eu nem traduzi, de deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. Mas a palavra lush também quer dizer próspero, abundante, verde. Então, como a gente criar um mundo que tem mais
mais verde, mais abundância, mais vida, né, mais vitalidade do que de quando a gente começou, e esse é um propósito regenerativo que a gente tem. Mas eu acho que nós, como seres humanos, agora no planeta, a gente tem um indicador, para mim, até mais importante de qual é a quantidade de carbono que a gente tem na atmosfera, para mim é qual a porcentagem de vida selvagem e biodiversidade que a gente tem no planeta. Então, esse é um estudo de 2017 que corta o coração, que de todos os mamíferos do planeta, 36% dos mamíferos são humanos, 60% desses mamíferos são mamíferos que vão ser mortos para nos alimentar, infelizmente, e só 4% são mamíferos selvagens. E para mim esse 4% é muito importante, assim, é importante que a gente consiga criar espaços para que a vida consiga prosperar com toda a biodiversidade, complexidade, que é uma parte integral da vida no nosso planeta, né? A vida do planeta está sempre evoluindo para ter mais biodiversidade, mais complexidade, e agora a gente está... a presença humana na Terra está invertendo esse processo. Então, como que a gente volta a ser humano no planeta? Como a gente realmente contribui para a vida no planeta de maneira que funcione para todos e de maneira que a gente continue nessa direção de biodiversidade e complexidade. E, para mim, isso é uma das definições mais básicas de regeneração, que somos vida que criam condições para gerar mais vida. E é isso que tudo que eu acabei de falar, para mim, é uma definição básica de regeneração. Também, eu acho importante, principalmente nesse momento, a gente também ancorar esse processo ativismo e fazer um ativismo regenerativo, que é um ativismo que também aumenta as nossas condições de entender, de compreender, de nos mobilizarmos para situações muito específicas. E isso a gente faz também pela Lush, mas eu faço isso dentro e fora da Lush. E eu quero falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o que eu acho que é ser uma ativista de sistemas. Enfim, outras coisas que a gente fez revolucionárias, que também, para mim, ajudam numa definição de regeneração, a gente inventou cosméticos sem embalagem. A Lush que inventou isso. Então, por exemplo, as barras de shampoo, que agora já viraram super populares, tem muitas marcas fazendo, foram inventadas pela Lush. E essa ideia de regeneração, que com regeneração eu estou sempre aumentando a capacidade do sistema de contribuir com mais valor, com mais vida, com mais vitalidade. Então, fazendo coisas não só para a gente, mas coisas que vão, sim, aumentar a capacidade do sistema. Então, a gente não quer só a gente vender barra de shampoo, a gente quer mesmo fazer uma revolução e que todo mundo faça parte disso. E eu acabei de vir de uma reunião onde a gente reapresentou o nosso plano para o clima e para a natureza, então, para as mudanças climáticas e para a emergência ecológica. E esses são os nossos 5 pilares, de maneira bem fácil, sem usar muito jargão, de como a empresa inteira pode alinhar em direção a esse objetivo regenerativo de deixar o planeta e as comunidades melhores do que quando a gente chegou. Então, voltando, proteger florestas e biodiversidade é super importante, energia também, deixar os materiais regenerativos e circulares. Então, a gente tem um trabalho super importante com regeneração na cadeia de suprimento, que é como obter matéria-prima de maneira em que a gente está criando mais vida no território de onde essas matérias-primas estão sendo extraídas. Então, como a gente ter fornecimento de matéria-prima em zonas de amortecimento de áreas de grande biodiversidade, como a gente obter matéria-prima fazendo parcerias com fornecedores que estão na transição para a agricultura regenerativa, como obter matéria-prima de agrofloresta. Então, esse é um trabalho super bonito e importante que também está colocando regeneração em todo lugar, porque eu acho que é fácil a gente falar e definir esses conceitos, mas o mais importante é como a gente faz isso na prática, como a gente transforma os sistemas humanos para que eles realmente sejam regenerativos. E coisas bem básicas, tipo reduzir as emissões de transporte e a parte ativista, de novo, que
que é defender justiça climática nesse momento, super importante, defender democracia, e também começar a falar sobre adaptação, que a gente sabe que, mesmo que a gente foque todas as nossas forças em regenerar o planeta agora, tem uma certa quantia de danos que já estão dentro desse sistema e que já estão acontecendo. Então, a gente também precisa olhar para isso com bastante cuidado. Enfim, e falando disso, eu vou trazer isso de novo para falar um pouco do trabalho que eu faço, que é realmente esse systems activism. Como olhar para o sistema e falar, putz, uma intervenção ali ajuda a transformar, ou tem esse potencial, o sistema tem todo esse potencial. Como a gente ativa a potencialidade dos sistemas dos quais fazemos partes e ativar essa nossa capacidade de realização, assim, acho muito importante ativar isso nesse momento, porque a outra opção é a apatia, e a apatia é algo que não é regenerativo. Então, enfim, acho importante cuidar da nossa saúde mental, apoio mútuo, mas como a gente tem esse apoio mútuo para sair desse lugar passivo ou apático e ir para um lugar de ação. Bom, então lembra que eu falei da necessidade de adaptação e que tem uma certa quantia de danos ambientais que já estão acontecendo? Alguns anos atrás eu identifiquei isso como um ponto muito importante de ação, da gente conseguir fazer uma intervenção, que é trazer um paradigma regenerativo e trazer práticas regenerativas para dentro das organizações humanitárias e as organizações que estão fazendo o desenvolvimento. Então, como a gente transformar o paradigma dessas organizações? Porque, enfim, vai acontecer um monte de desastre, a gente já está vendo. O Brasil, o ano passado e começo desse ano, foi só tragédia. Só que a gente responde à tragédia de maneira que continua causando danos. Então, como a gente olhar para a nossa resposta, para que a resposta também seja regenerativa? Enfim, essa é uma ONG que eu ajudei a fundar aqui na Inglaterra e que está realizando alguns projetos bem interessantes. Aí, de novo, pensando em onde no sistema tem um monte de dinheiro, a gente diz que quando o dinheiro está preso no sistema, vira poluição, né? Como a gente criar condições para que a riqueza financeira consiga ir para as mãos das pessoas que estão cuidando da riqueza cultural, da riqueza ecológica, da riqueza, enfim, intelectual. E aí também um desses pontos que eu achei que seria importante a gente ajudar a intervir é na parte de filantropia. Então, a Lush, dentro da Lush, a Lush junto com os outros parceiros, a gente também fundou um projeto chamado Regenerosity, e de novo, para trazer a ideia de um paradigma regenerativo para dentro da filantropia. Então, não só trazer mais dinheiro e finanças para projetos regenerativos, mas como a gente regenera a filantropia, né? Como a gente traz esse paradigma baseado na confiança, esse paradigma baseado no entendimento que é mais igualitário. E esse é o projeto que eu também estou bem dedicada nesse momento. Então, queria falar um pouco desse trabalho como ativista de sistemas. E o que eu estava fazendo no Brasil também, que foi uma outra oportunidade, que é o potencial, e como a gente traz um paradigma regenerativo para dentro das organizações. E aí fiz bastante esse trabalho no Brasil também, junto com outras pessoas, com muita colaboração, incluindo a Flávia, para a gente transformar as organizações. Então, é isso. Eu opero com esse paradigma regenerativo em todas as células do meu corpo e estou sempre pensando quais são os pontos de intervenção no sistema para a gente estar levando esse paradigma para mais lugares. Bom, e o que é esse, né, que a gente está falando desse paradigma regenerativo? Eu gosto muito dessa frase, de como a gente desenha, ou como a gente organiza ou reorganiza as atividades humanas para que elas continuamente alimentem e sejam alimentados pelos sistemas vivos nas quais elas ocorrem. Ou seja, é isso, a filantropia, a ajuda humanitária,
a cadeia de suprimentos, uma empresa de negócios, o próprio ativismo, o cuidar da saúde mental, como a gente educação, como a gente olhar para todas as atividades humanas e pensar, pô, como eu posso redesenhar isso de maneira em que ela esteja criando mais capacidades nos sistemas onde a gente está, para a vida, para aquilo que eu falei lá no começo, para ter mais vida, com mais complexidade, com mais biodiversidade, com mais bem-estar também, com mais vitalidade, com mais saúde. E para mim, isso é criar culturas regenerativas. Então, olhar para tudo isso que a gente está fazendo com esse foco de criar culturas que vão continuar daqui 100 anos, que ainda vão, como eu sempre digo, a floresta amazônica, né, tem 250 espécies domesticadas. Uma boa parte daquela floresta foi plantada. A floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi plantada para que a cidade pudesse ter água. Foi um projeto super importante, regenerativo, na cidade do Rio de Janeiro. Então, enfim, é possível e é possível nesse momento. Vou dar mais um exemplo, que esse é um exemplo clássico que a gente está vendo nas cadeias de suprimento também. Isso acontece muito no Brasil. Você começa com desmatamento, aí vem o boi, aí detona o solo, perde a biodiversidade, desertifica a terra e aquela área emite mais carbono do que ela absorve. Então, é o que está acontecendo com a Amazônia agora. E é possível restaurar, então é possível cuidar da erosão. Normalmente a gente começa cuidando das águas, desenhando na paisagem sistemas para captar água na paisagem, trazendo plantas de novo, trazendo fungo, trazendo micróbios no solo, às vezes usando animais para fazer isso, e animais selvagens, e plantando, criando agrofloresta, agricultura sintrópica, enfim. Tudo isso, nós temos essa capacidade, nós já temos esse know-how. O que a gente precisa fazer agora é amarrar os nossos sistemas financeiros, amarrar os nossos sistemas de comércio, amarrar o nosso sistema de alimentos, amarrar o nosso sistema de roupas. Como a gente vai realmente alinhavando esses sistemas num processo regenerativo. Então, é isso praticamente que eu tento fazer com o meu trabalho e com o trabalho que a gente faz na Lush. Até dá para tratar o nosso esgoto de maneira regenerativa. Então, normalmente a gente pega e joga toda a fertilidade na privada, só que ao invés disso, dá para a gente coletar essa fertilidade e desenhar sistemas de tratamento de esgoto na paisagem. Então, sistemas onde o tratamento de esgoto está gerando biodiversidade, está gerando vida, está gerando carbono no solo. E isso, para mim, é esse pensamento de transformar tudo. Tudo dá para ser transformado para ser regenerativo, inclusive as nossas relações e as nossas organizações. Bom, então, para falar um pouquinho das organizações, esse vem da Carol Sanford, que é uma americana que também é super pioneira nessa parte de organizações regenerativas, já está trabalhando com isso há 50 anos, ela tem 80, inclusive está para se aposentar, que vai ser uma tristeza. Então é bom tentar captar demorou muito para entender o que ela estava tentando falar, assim. E agora, finalmente, acho que eu estou começando a entender o que uma vida de práticas regenerativas quer dizer. Enfim, mas a gente está sempre operando a partir de vários paradigmas, e esse é um dos jeitos da gente descrever uma teoria de paradigmas. Muitas vezes a gente está o paradigma capitalista, enfim, não só capitalista, mas também um paradigma de relações, o paradigma de como as empresas funcionam, é esse paradigma de extrativo, então é o oposto do regenerativo. Eu vou extrair o máximo de valor que eu conseguir das pessoas, da minha equipe, da natureza. Isso começou com o próprio pensamento científico e o Francis Bacon na Inglaterra, que colocou a natureza nesse lugar em que o homem tem que conquistar a natureza. A natureza
está ali para ser usada, uma visão de mundo utilitarista da natureza, assim como a gente faz com os animais hoje em dia. Então, a gente vê essa relação de extração, eu estou extraindo valor. E é isso que a gente está fazendo com o solo, é isso que a gente está fazendo com as pessoas, por isso que as pessoas estão tão esgotadas. A gente, sem um processo regenerativo ao lado, a gente só está extraindo vida do solo, extraindo vida das florestas, extraindo vida das pessoas, extraindo vida das relações. Então, como a gente sai desse paradigma extrativo? E aí tem um paradigma que também a gente fica preso nele, que é, vamos deixar as coisas um pouco menos piores. Então, muita coisa de sustentabilidade vem desse paradigma, que é less bad em inglês, né? Deixar menos pior. Então, a gente deixa os problemas menos piores, a gente trata os sintomas, a gente não olha para a raiz, a gente não olha para o potencial, a gente opera em situações muito específicas, então a gente tem uma visão reducionista de como resolver problemas. E, inclusive, isso também se encaixa nas nossas organizações e nas nossas relações. Então, por exemplo, eu vou, em vez de realmente usar um sistema onde todos têm voz e poder de ação, eu vou fazer uma pesquisa uma pesquisa climática na minha organização, para ver como todo mundo está, e aí eu vou tentar resolver os problemas um a um. Em vez de, não, vamos olhar quais são as estruturas desse sistema que estão impedindo as pessoas de realmente prosperarem, qual é o potencial de cada um dentro desse sistema de prosperar, como a gente olha para distribuição de ações da empresa, como chama, de ownership, de propriedade, como a gente olha para como a gente está tomando decisão dentro da nossa organização, como a gente está cuidando dos conflitos dentro da organização, como a gente faz uma organização que está completamente responsiva ao que está acontecendo no mundo, que está olhando para a comunidade, que está olhando para o nosso consumidor. Isso é um paradigma mais regenerativo. O deixar menos pior é a gente ir resolvendo probleminhas conforme eles vão aparecendo. Aí tem essa ideia de fazer o bem, que é muito fácil ficar preso ali também, que aí eu sou um benfeitor. E a filantropia sempre fica presa nesse lugar. Eu estou fazendo bem pelas pessoas e não com as pessoas. Eu continuo fazendo uma coisa para o outro, pelo outro, e não em relação. E, de novo, isso é super comum dentro das nossas organizações ou das nossas relações. E aí tem esse outro paradigma, que é o paradigma regenerativo, que não é sobre o fazer o bem pelo outro, é como eu aumento a sua capacidade de expressar toda a sua essência nos lugares onde você faz parte, na sua comunidade, na sua família, no trabalho. Como eu crio um campo de confiança, como eu crio um campo de apoio mútuo, como eu crio um campo onde nós estamos aumentando a nossa capacidade mesmo de autoobservação, a nossa capacidade de autorreflexão, a nossa capacidade de agir no mundo. Esse aumentar o campo das capacidades é uma visão regenerativa dentro das organizações. Então, enfim, a minha equipe na Lush, assim, é uma coisa que eu fico muito feliz. A gente está sempre nesse lugar, assim, o que a gente pode fazer de apoio muito, como a gente pode se apoiar para que cada um esteja fazendo aquilo que eles realmente querem dentro da organização, de acordo com a sua essência mesmo, com a sua vocação, com os seus sonhos. E é muito legal isso, porque é quase que está todo mundo comprometido com o outro, é todo mundo comprometido com o crescimento do outro, mas não de uma maneira que eu falo o que você tem que fazer, ou eu mando você fazer as coisas, ou eu te dou feedback. A gente está comprometido com a capacidade de autodeterminação das pessoas e de autorreflexão. Então, a gente criou um sistema de feedback que não é a gente dar feedback para outra pessoa. As pessoas fazem uma autorreflexão na presença da equipe. Então, elas vão falar o que elas cresceram desde a última vez que elas fizeram esse processo,
como que foi esse processo de crescimento para elas, quais foram as situações que foram desafiadoras e como que essas situações fizeram ela crescer, quais são as novas oportunidades e potenciais de crescimento para ela, e aí todo mundo faz pergunta. Então, está todo mundo ali dando o espelhamento e fazendo perguntas para melhorar a capacidade daquela pessoa de autorreflexão e de se entender como parte daquele sistema. Enfim, a gente tem várias outras práticas super bonitas. A última vez, uma pessoa estava saindo da equipe, que ela arrumou um emprego pagando muito mais para ela, um emprego, inclusive, de mais impacto, usando o que ela aprendeu dentro da nossa equipe. E imagina, o que a gente fez? Vamos fazer uma festa na praia. A gente fez um café da manhã na praia, foi todo mundo nadar junto. É que a gente mora perto da praia. Como a gente continua como equipe, a gente tem um grupo de WhatsApp com todas as pessoas que já saíram da equipe e todo mundo que saiu da equipe saiu para fazer coisas de mais impacto. Então, a gente está sempre nesse apoio mútuo, mesmo depois das pessoas saírem da organização. Enfim, é muito bonito tudo que a gente está fazendo nessa parte de olhar para tudo a partir desse paradigma regenerativo, né? Como a gente vai mesmo aumentando a nossa capacidade de entender, porque essas coisas, muitas dessas coisas nem foram ideias minhas, assim, nem vieram de mim. É realmente cultivar esse campo e essa cultura regenerativa dentro da organização. Infelizmente, isso não é a organização inteira que faz isso, apesar de eu ter dado vários cursos e várias oportunidades também, mas a gente também está aumentando essa capacidade. Então, essa semana, agora no mês de junho, a gente faz um projeto interno que chama Regeneration, que é a regeneração de junho, para trazer esses conceitos de como a gente regenera a partir do cuidado com a terra, como a gente regenera a partir do cuidado com as pessoas, como a gente regenera a partir do cuidado dos animais, como a gente regenera a partir do cuidado com a justiça e equidade. Enfim, e a minha equipe também que está desenhando um processo de aprendizagem para toda a organização a partir desses conceitos regenerativos. E é isso. E tudo isso que eu contei, ninguém está falando que é isso que a gente tem que fazer. Não vem um mandato de fora para dentro. É realmente fortalecendo esse poder de ação das pessoas, fortalecendo a nossa capacidade de olhar para o outro, olhar para o que está acontecendo e encontrar dentro de nós mesmos o potencial de resposta. Muito bom, Ruth. Muito bom e bom te ouvir falando e trazendo esses conceitos a partir da tua experiência mesmo, né? Porque isso realmente faz toda a diferença. Que me parece que aí que estão as sutilezas, né? Dessa escuta com a realidade. E você estava... E foi bonito que você foi trazendo esse lugar mais do conceito, do ativismo, do movimento, passando por uma questão que é mais ambiental, territorial, para chegar nesse lugar das pessoas, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre... Porque eu sei que você atua e pensa tanto as estratégias quanto as formas de praticar nessas diferentes escalas e instâncias, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre eu sei também que você se dedicou muito a pensar sistemas bioinspirados, né? A pensar não só a ecologia, mas a biomimética dentro dos sistemas, né? O que você reconhece de padrões que você poderia dizer, bom, isso são padrões que, de certa forma, quando a gente vai começar a implementar os sistemas regenerativos, a gente se depara, né? E isso nessas diferentes escalas. Você consegue trazer isso? Talvez uma coisa interessante que eu nem abordei isso é que eu comecei dessa escala super macro realmente de atuação nos sistemas, até como é na sua equipe, e é claro
que o próximo nível de escala são as pessoas, os indivíduos, esse lugar individual. E eu falo muito também dessa membrana entre esses sistemas alinhados, né? O eu nessa membrana de relação com a equipe que está numa outra membrana de relação com a organização, que está numa membrana de relação com a comunidade, com os ecossistemas. Então, assim, acho que observar essa troca para que ela seja regenerativa, seja em todas. Então, em todos essas interfaces desses sistemas alinhados, existe trocas. E são essas trocas que precisam ser desenhadas para que elas sejam regenerativas, né? Então, a primeira é a minha troca comigo mesmo e a minha troca com a minha família, com a minha equipe, como desenhar para que essas relações, a relação comigo mesmo e a relação com o que está perto de mim, realmente sejam regenerativas. Isso tem a ver com ir aumentando a minha capacidade de autorreflexão e a minha capacidade de cuidar mesmo. Então, assim, acho que essa perspectiva do cuidado é muito importante dentro de um paradigma regenerativo. E eu estou falando isso porque, no fim, é esse o bloqueio, sabe? Eu acho que sempre quando a gente está tentando atuar nesses sistemas, volta para quem são as pessoas que estão envolvidas nesse sistema e quais são as capacidades internas delas sustentarem esse campo. Nossa, eu vou bem um pouquinho longe, assim. E eu acho que uma coisa interessante é que a gente, até se você olhar para a evolução do desenvolvimento humano, a gente também ficou parado nesse paradigma humanista, que é o desenvolvimento humano para a autorrealização. E isso fica preso dentro de uma lógica capitalista e individualista. E eu acho que a gente precisa cuidar desse desenvolvimento humano em relação, né? A Carol Sanford fala muito do desenvolvimento humano, não para a realização pessoal, mas para a realização do sistema. Então, como que a gente usa essas próprias intervenções... Ai, desculpa, o meu computador me avisa que horas são. Como a gente usa essas intervenções e esses sistemas para que a gente também esteja desenvolvendo pessoas, criando condições para as pessoas se desenvolverem, porque para mim ali é o bloqueio. E se desenvolverem não a partir desse sistema individualista, mas sim desenvolver a minha capacidade de estar em relação. Enfim, e eu acho que a gente não tem tempo, assim, eu tive várias conversas também de tipo, não, a gente tem que fazer o desenvolvimento pessoal primeiro, tem que ficar no desenvolvimento pessoal. A gente não tem tempo de esperar as pessoas estarem num super ponto de desenvolvimento pessoal para... A gente está o tempo inteiro se desenvolvendo, e em relação aos projetos, em relação a essas intervenções no sistema que a gente está querendo fazer. Não sei se isso respondeu a sua pergunta, ou se você queria mais esse lugar da biomimética. E só para trazendo um pouco de teoria de sistemas vivos para isso, né? A evolução, na verdade, é uma coevolução, certo? Então, por exemplo, as células, líquen, a floresta, o tanto que você tem de simbiose entre fungo e bactéria que vivem nas folhas, fungo que permite com que plantas que não tenham clorofila consigam estar vivas. Foi uma parceria entre alga e fungo que fez a gente conseguir sair dos mares. Então, assim, a vida se desenvolveu no planeta por relação e por essas parcerias e por essas trocas regenerativas entre espécies, trocas regenerativas dentro de um próprio sistema, e com essa alternativa evolutiva a Darwin, que Darwin é focado na evolução de espécies, né? Tem uma teoria super bonita, interessante, chamada a persistência dos sistemas. Então, a evolução também ocorre pela persistência dos sistemas. E os sistemas só conseguem persistir se há relação e resiliência por causa dessas trocas regenerativas que estão acontecendo dentro desse sistema. Seres humanos são, né, sistemas vivos da mesma maneira. Então, para mim, essa parte de estar em relação é fundamental para que a gente consiga transformar a cultura. Quando tem uma pergunta que está vindo em vários lugares que eu tenho participado, as pessoas têm me feito, é sobre a questão da autonomia
decisória sobre tudo, né? Eu gosto muito da sua fala quando você fala que talvez que provavelmente essa autonomia está nessa relação entre o impacto e a coerência, a partir do momento em que. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque quando você fala de confiar e de estimular a essência das pessoas para que elas deem, demonstrem, manifestem e integrem dentro do sistema o melhor de si, me vem muito essa questão da autonomia, né? E da nossa capacidade de ser pleno, assim. Mas você poderia falar de como que você tem percebido dentro da evolução de sistemas aplicado às relações de grupos, né? Das relações pessoais, e ser também essa qualidade de autonomia, né? Olha, alguns insights que eu tive, inclusive por causa da Lush, é que falta de contorno faz o sistema depender de lideranças autocráticas. Então, a autonomia só existe dentro autonomia de forma em que ela gere impacto e que esteja contribuindo, certo? Ela precisa de contorno, ela precisa desse impulso, né? Que esse impulso pode vir da essência, esse impulso pode vir do propósito, dependendo de onde você olhar, as pessoas vão usar uma palavra diferente. Então, assim, ter um certo impulso gerador comum, eu não vou nem falar em propósito, essência, mas esse impulso gerador comum faz com que a autonomia seja criativa e regenerativa, porque você pode ter autonomia destrutiva que está destruindo relações e que está destruindo o planeta. Então, esse impulso, essa essência, precisa vir desse lugar de olhar para fora, de olhar o sistema, de olhar a nossa contribuição. Porém, o que acontece? Eu vi isso muito na Lush, assim, a falta desse impulso claro, ou a falta de contornos mais claros, ou a falta de alinhamento mesmo para qual direção que estão seguindo, né? Onde que esse rio, em qual mar esse rio está chegando, ela cria um vácuo que é preenchido por uma liderança autocrática. Nossa, eu fico falando, eu falo muito isso. Quando você integrou esse impulso e tá todo mundo vindo a partir desse mesmo impulso, aí a autonomia, daí é lindo, entendeu? Aí você pode confiar na capacidade de decisão das pessoas, porque você também criou essa cultura que está aumentando as capacidades e você também criou essa cultura capaz de autorreflexão. E aí você precisa dessas coisas juntos. Então, a autonomia precisa vir com autorreflexão. A autonomia precisa vir com relação, porque senão ela, de novo, ela destrói, ela tem um poder destrutivo alto. Inclusive de passar por cima das pessoas, inclusive de bloquear crescimento ou desenvolvimento. Então, você precisa criar todo um sistema que permite que a autonomia seja regenerativa, né? Enfim, isso é um pouco teórico. Eu posso dar alguns exemplos, que sei lá, total falta de direção faz com que uma pessoa tenha que ficar tomando várias decisões autocráticas. E aí todo mundo fica seguindo, e aí as pessoas ficam perdidas e fazendo trabalho duplo. Quando você vê, vamos colocar, vamos estar olhando estrategicamente para algumas coisas e olhando, reunindo as pessoas de maneira também sem achar que você vai fazer uma estratégia, ter um plano e que esse plano nunca vai mudar, porque o sistema está totalmente caótico no momento. Mas a gente está pelo menos alinhado em relação a um impulso. Nossa, aí é uma delícia, aí cada um, né? As pessoas estão agindo com poder, autonomia, porque a gente criou essas condições. Então, acho que existem condições que precisam ser criadas para que a autonomia venha dessa forma regenerativa. E quando você fala do ativismo sistêmico, né?
e dessa capacidade de reconhecer os espaços, né, os nós, de uma maneira mais assertiva, o momento, a forma, o lugar, o como, enfim, como fazer a intervenção, né? Quais são as premissas que você tem usado, né? Quais são quais são os critérios que você tem usado para identificar esses pontos de intervenção, né? Porque me vem muito esse lugar da acupuntura mesmo, né? De você ter circuitos energéticos, circuitos de valores de potencialização, e é isso que a gente está falando o tempo inteiro aqui, né? De circuitos que degeneram ou regeneram a vida, e você poder ativá-los de uma maneira mais consciente, né? Para mim, um critério fundamental é a inteligência coletiva. Fundamental. É conversar com as pessoas que realmente estão nos lugares e entender que é quem está fazendo esse trabalho que está reconhecendo onde estão essas oportunidades e através de conversas, escutas. Eu gosto muito de convir, trazer as pessoas, como falar isso em português? Assim, reunir, né? Confraternizações. Não, trazer mesmo. Então, assim, por exemplo, a Realliance surgiu, não, uma parte da Realliance, que era o que a gente já estava fazendo antes, surgiu do enterro do Paulo, que foi meu marido que morreu, e no enterro dele a gente reuniu, tinha vários ativistas ali, várias pessoas trabalhando, algumas trabalhando na parte humanitária, outra na parte de desenvolvimento, outra na permacultura, e a gente começou a conversar, uma pessoa falando, gente, ó, é isso que está acontecendo. Uma pessoa que estava trabalhando na agência humanitária, todo mundo super se mobilizou, a gente começou a escutar mais pessoas do campo, começou a pesquisar, daí você pesquisa, aí começa a reunir. Então, assim, foram muitas reuniões até. E aí, uma vez eu também fiz a Lush tem um evento e eu também estou sempre assim, olhando qual é a oportunidade de menor esforço para atingir maior. Esse é uma. É uma outra diretriz, né? Menor esforço, máximo impacto, né? Exato. A Lush ia fazer um evento que ela já estava reunindo, sei lá, 6 pessoas das pessoas que eu queria reunir. Aí as outras eu falei, já estão na Inglaterra, eu também vou convidar. E aí eu falei, ó, Lush, se vocês me derem mais X dinheiros, eu consigo trazer mais essas 8 pessoas que eu queria trazer de fora. Não, até menos, acho que eu trouxe 4 pessoas a mais. Enfim, a gente fez um evento de 23 pessoas, só com gente da ajuda humanitária, que estava trabalhando em campo de refugiado, que estava. Vamos junto, vamos mapear, fizemos um mapa na parede, mapeamos onde que são os pontos de intervenção, o que esse sistema está precisando. Eu acho que essa inteligência coletiva. E aí, a terceira coisa, que para mim é fundamental, porque eu sou boa nessa parte. Eu sou péssima na parte operacional. Não me peça para operacionalizar essas coisas. Aí é encontrar as pessoas que são muito boas na parte operacional, que vão fazer essas coisas acontecer. Então, assim, eu acho também entender qual é o papel de cada um nesse sistema, né? Quais são as pessoas que realmente são as pessoas mobilizadoras, quais são as pessoas que são as pessoas executoras, quais são as pessoas que são as pessoas comunicadoras, e isso está conectado à essência da pessoa, também é fundamental. Você vai construindo esse sistema mesmo, o sistema vai emergindo, eu acho. Vai emergindo um sistema de possibilidades e que às vezes funciona, às vezes não. Isso também é tudo bem, como fala, bem prototipado, assim, muitos protótipos. E agora é super legal, que Realliance, depois, enfim, várias coisas aconteceram, agora já está ficando mais estabelecidas. Aí, esse foi o primeiro ano que na conferência de Shelter, que Shelter é abrigo, né? Chama UK Shelter Forum, é a maior conferência das organizações humanitárias. A Realliance fez uma apresentação e foi a primeira vez que a gente foi levado a sério. Tipo, foi um momento icônico, assim. Nossa, esse momento chegou. Tipo, as pessoas querem mais disso, depois de estar trabalhando nesse tópico assim, há muitos anos.
Nossa, sabe, assim, então, também entender que a gente vai estar ouvindo o sistema antes do outro sistema estar pronto, sabe? É bom também ter um outro projeto. Aí, Flávia, é também porque eu sou uma louca e que eu fico tendo ideia e quero fazer as coisas sem pensar muito bem nas consequências. Então, talvez tenha isso também. Mas eu estava lá em Glasgow, na Conferência do Clima, e eu encontrei a Mayal Payakan, que é candidata a deputada federal. Votem em mulheres indígenas nessa eleição, super fundamental. E eu falei, Mayal, eu estou a fim de criar um fundo para mulheres indígenas. O que você acha? Como você acha que eu faço? Porque eu estou escutando já no campo dessa necessidade. Ela falou, olha, por que a gente não faz assim? Por que a gente não reúne as mulheres, coloca todo mundo em círculo, faz umas reuniões, e aí as mulheres que decidem para que elas querem o fundo, como que elas querem fazer. Falei, beleza, vamos fazer isso. Juntei $6 mil, que gente conhecida assim da própria Regenerosity deu dinheiro. A Mayal não pode participar porque ela está candidata a deputada, então a irmã dela reuniu 8 mulheres indígenas. Há duas semanas atrás, eu tive uma reunião com 8 mulheres indígenas que eu saí chorando. O cacique Raoni veio dar oi no final da reunião e abençoar o nosso trabalho. Flávia, em 1h30, as 8 mulheres indígenas decidiram o fundo inteiro. Para quem, o que está precisando, quais são os potenciais, quem são as mulheres que vão coordenar isso, quanto de orçamento a gente precisa, como que vai ser feito. 1h30. Eu saí com um projeto que agora é só captar. Então, às vezes a gente acha que às vezes a gente também acha que as coisas têm que ser muito grandes, ou muito complexas, ou muito complicadas, sabe? Mas observar assim, poxa, alguém eu tive um impulso de uma ideia, a outra pessoa. Eu fui conversar também, não conversei só com a Mayal, conversei com outras mulheres indígenas lá em Glasgow. E aí tem o potencial de ter um fundo muito maior do que a gente está fazendo, mas vamos começar com alguma coisa, vamos começar com 30 mulheres indígenas que vão receber um dinheiro para elas decidirem como elas querem gastar na comunidade delas, e aí o que a gente recebe são histórias. Então, por exemplo, tem 2 mulheres que vão ser contadoras de histórias, que vão estar colhendo essas histórias, para que a gente também possa estar contando essas histórias para as pessoas que vão financiar esse projeto. Bonito. Ativismo sistêmico, entendeu? Olhar, escutar o campo, olhar as oportunidades, vir com essa ser íntegra nesse paradigma regenerativo que é construção de capacidades e autodeterminação. Então, nesse caso, a autodeterminação eu só estar lá escutando, eu só fiz pergunta na reunião. Entendeu? Como que... mas é interessante que, ouvindo essa história, me vem que vocês estavam com uma clareza muito grande do papel de cada uma. Parece que você foi lá, fez perguntas, mas você tinha uma proposta, você sabia o seu lugar nesse. Então, atendendo, né? Uma das coisas que eu faço é atender sistemas, grupos humanos e tal. Esse lugar das trocas de papéis ou do não reconhecimento do papel, né, do outro ou do seu mesmo, muitas vezes, causa muita confusão e mina muito a potência dos grupos, né? Então, me traz, assim, você falando, me vem um fluxo muito grande, porque tem uma clareza muito grande do lugar e das necessidades básicas também, né? E eu acho que ali é uma presença muito grande de respeito, né? Mulheres que já se conhecem, que já estão... Essa coisa do respeito e essa coisa que eu falei do que vem de baixo, que é esse impulso coletivo com bastante alinhamento. Então, elas vêm desse lugar em que elas estão muito alinhadas no que é necessário nesse momento. Então, assim, tem eu acho que essas duas coisas. Mas, no fim, é isso, são relações, assim. Nossa, eu saí da reunião abismada de quão eficaz foi com 8 pessoas. Enfim, porque é isso. E pessoas com experiência. Então, de novo, é inteligência coletiva. Quando você consegue criar esses espaços de escuta em que você está honrando que
tem uma jovem indígena que está começando no ativismo indígena com 18 anos, e você tem uma pessoa que chavante, que está trabalhando com causas de mulheres indígenas há décadas. E você reconhece esses espaços e é importante estar todo mundo ali junto, eu acho que isso é fundamental, não só nesse caso, mas, enfim, em muitas outras... Sim, é um ótimo exemplo, né? É que nem não estou falando que tudo que eu faço parte é super lindo e fluido e que não dá... Enfim, que não dá chabu e que não tem que depois consertar, pelo contrário. Mas, enfim, eu acho interessante ter experimentos que dão certo, né? Para a gente experimentar o que realmente não só falar sobre cultura regenerativa, mas colocar em prática. E, Ruth, a gente está indo para o final, para os finalmente aqui do nosso encontro. Eu queria te ouvir um pouco como você tem, quando você fala, puxa, depois de quase uma década, de repente a nossa iniciativa está sendo vista, reconhecida e referenciada no seu pioneirismo, na sua importância, né? Como é que você tem visto o movimento pela regeneração aí na Europa, mas também eu sei que você está viajando o mundo em várias conferências e nesse diálogo, né? Como é que você tem visto o movimento nesses agora, né? Viajando o mundo no Zoom, né, ultimamente, mas... Sim, mas eu sei que você está indo para várias conferências e tem esse diálogo, né? Assim, a mesma coisa, gente, assim, regeneração virou algo totalmente mainstream agora. Então, tá sendo falado em todos os lugares. Eu acho que também eu acho que é algo mais inspirador, assim, que sustentabilidade. Já, inclusive, está sendo bem cooptado por empresas, enfim, várias pessoas usando essa palavra regeneração. Mas é difícil eu falar, porque eu estou tão envolvida nesse movimento que é até difícil ver o que está fora dele, né? Mas só de empresas que estão falando a palavra regeneração para falar sobre a sua cadeia produtiva, a Nestlé está fazendo projetos de regeneração, chamando de regeneração, a Unilever, a L'Oréal, a Natura, obviamente, junto com o Body Shop, usando essas palavras mesmo, várias empresas de alimento. Então, eu acho que tá bem. Essa parte assim de agricultura regenerativa é a parte da regeneração que que mais rapidamente teve adoção. Tanto que agora tem o certificado de não é só mais orgânico, é orgânico regenerativo, já tem um certificado para isso. Tem várias consultorias trabalhando com agricultura regenerativa, tem filme, né? Então, assim, está uma construção de saberes dentro da agricultura regenerativa. Ter mais coerência. Só que daí, de novo, quanto que isso é colonial, quanto que isso ainda só está dando plataforma para fazendeiros brancos, quanto que isso está olhando para uma forma reducionista de olhar para carbono no solo, bactéria, microbioma do solo, em vez de estar olhando também para a parte da justiça, equidade, diversidade e tudo mais. Aí também, isso é uma oportunidade. Que a Bonita aqui teve uma ideia, vamos fazer um filme sobre isso. Aí eu vendi a história para um financiador e agora a gente vai ter que fazer. Hoje a gente ouviu que vamos receber financiamento. Então, um projeto super bonito, vai ser nos Estados Unidos, que o financiador é dos Estados Unidos, chama Liberation Agriculture. Então, usando Paulo Freire na agricultura, né? Como criar uma agricultura que não seja só regenerativa, que seja libertadora. Então, esse conceito de uma agricultura que liberta, porque é uma agricultura que cultiva dignidade, é uma cultura que cultiva justiça, é uma agricultura que cultiva equidade, que cultiva espiritualidade, ecologia, saberes ancestrais, tudo isso. E aí, super bonito. A gente entrevistou 8 fazendeiros, agora claro que vai filmar, faz só as entrevistas para fazer o planejamento. E é isso, assim, tem uma galera queer, LGBTQIA+,
que está cuidando de 10 mil hectares, 5 mil hectares de floresta, fazendo um projeto para junto com pessoas, enfim, do movimento, tem fazendeiros negros, agricultores negros urbanos, que, assim, falam de uma maneira absurda sobre agricultura realmente libertária. Enfim, tem fazendeiros brancos também, jovens herdeiros de fazenda, de um lugar que foi totalmente dominado pelas grandes empresas de frango e grandes empresas de soja, que tem que estar acontecendo no Brasil. As grandes empresas compram tudo, e aí fazendo um trabalho super bonito, ativista, político, trazendo a direita e a esquerda através da agricultura regenerativa. Então, também como que a agricultura, né, pode nos levar além desse lugar binário que a gente está. Enfim, super lindo, super lindo. Então, o mundo está cheio dessas pessoas lindas, e como também a gente pode contar essas histórias através de olhar para esses... Quais são os pontos de intervenção, né? Então, um ponto de intervenção é narrativas. Narrativas é algo super importante nesse momento. E aí tem isso, tem essa narrativa de agricultura regenerativa que não está incluindo justiça social. Como a gente muda essa narrativa? É um ponto de intervenção. Vamos falar com quem está fazendo. Vamos ver se a gente consegue um pouco de dinheiro para fazer isso. Vamos juntar umas pessoas e fazer. Claro, eu falo isso com muito privilégio, muito privilégio, muito privilégio. Eu falo isso a partir de um lugar de muito privilégio. Mas tem muita gente com privilégio que também pode usar o seu privilégio para, né? E o meu privilégio é, ao mesmo tempo, um privilégio e um sacrifício. O meu privilégio é eu morar na Europa, trabalhar para lanche, ter lanche do lado do meu nome, ter acesso e poder... Tem um lugar de fala, tem um lugar de conexão. Mas é um sacrifício que eu estou morando, né, aqui e não na minha rede no Brasil. É isso. Triste, mas... O importante é que os vínculos, eles estão aí, e eles são uma irmandade que não... Enfim. É um micélio, a rede micelial. Somos o micélio, tudo bem eu não estar aí. Isso aí. E, Ruth, muito grata por essa conversa super inspiradora, cheia de grandes exemplos, de boas ideias, e também de trazer esses valores, né? Acho que tem a sua fala, ela é uma fala cheia de valores importantes, né? Como se a gente... Não vamos esquecer disso, não vamos esquecer disso, olha isso, olha... E aí essa brilha, né? Tem essa grandeza, assim, de ser uma fala muito inspirada e muito inspiradora. Eu estou muito agradecida. Viu? Que a gente tenha outras oportunidades, que a gente se veja logo e que esses projetos todos estejam aí para a gente acessar em breve. Eu tenho certeza que é só uma parcela deles que vão realmente se manifestar, mas, assim, é isso. Ativar esse poder de manifestação mesmo nesse momento, para fazer o que temos que fazer. Grata, Ruth. Obrigada, querida. Boa noite.